Você é livre em Cristo Jesus? O tema de hoje é Gálatas, um convite à liberdade. Discipulando vidas. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre mais uma carta do apóstolo Paulo, hoje a carta aos Gálatas. O texto que vamos meditar para a nossa breve reflexão se encontra em Gálatas capítulo 5, versos de número 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre essa carta tão importante. A carta de Paulo aos Gálatas é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. É nela que Paulo defende a base da liberdade que há em Cristo, em contraposto com a prisão que há na religiosidade. Como vimos aí no outro vídeo, sobre deixar toda a religiosidade para viver para Cristo, para nascer de novo em Cristo Jesus, Paulo continua esse tema de forma um pouco diferente, aqui agora também no livro de Gálatas. No capítulo 4 de Gálatas, Paulo trabalha uma questão muito importante para entendermos melhor. O que ele trabalha em Gálatas, que está registrado no capítulo 2, antes de eu ir para o capítulo 4, é o que acontece também registrado lá em Atos 15. É o chamado Concílio de Jerusalém, que alguns fariseus, alguns judaizantes estavam saindo de Jerusalém, indo para a diáspora e visitando algumas igrejas, falavam e insistiam que eles deviam guardar a lei de Moisés em todos os seus mínimos detalhes, porque assim, se não fosse assim, não poderiam ser cristãos. Depois de um concílio, então, onde foi convocado, os apóstolos ali estavam, decidiram, no capítulo 15, vocês podem olhar lá em Atos, decidiram que não iam colocar sobre os gentios, aqueles que não eram judeus, o peso da lei de Moisés, porque não foi isso orientado por Cristo, assim como também o debate que eles chegaram lá, que nem os próprios pais deles, nem o povo de Israel conseguiu guardar a lei como deveria ser guardada, e agora Cristo tinha já tinha passado a eles uma nova forma de viver, não mais pelo legalismo, mas agora por Cristo, um pouco diferente, ou bem diferente da antiga aliança. Nova aliança pela antiga aliança. A questão, então, Paulo trabalha um pouco melhor isso aqui no capítulo 4 de Gálatas, onde ele faz uma comparação com o chamado pai da fé, Abraão. Abraão foi chamado por Deus, lá em Gênesis 12, para ser pai de uma grande nação. Ele e Sara, já idosos todos os dois, Sara estéril, mas Deus deu a ele, tanto a Abraão quanto Sara, essa missão de serem pai e mãe de uma grande nação, de multidões. E eles então receberam essa palavra, só que algum tempo demorou e nada aconteceu. E aí então um dia Sara, pensando um pouquinho na questão, o que poderia ser feito, ela propõe a Abraão o seguinte: pega a concubina e tem relações com ela, e ela vai gerar o filho da promessa, já que até hoje eu não pude ter esse filho e também sou estéril, já passou tanto tempo. E aí então acontece, Abraão vai, acata a conversa, acata a opinião de Sara e gera o filho chamado Ismael, filho de Agar, a concubina. Pois é, mas não era esse filho que Deus queria. Deus não queria filho de Agar, Deus queria filho de Sara. E todo mundo sabe que Ismael não foi o filho da promessa. Pois bem, algum tempo depois, Deus deu a Sara Isaac, o filho da promessa. Para explicar bem essa questão da lei e da graça de Deus, porque Paulo mais trabalha nesse texto, contra o legalismo a favor da graça do Senhor, no livro de Gálatas, ele trabalha então que aqueles que estão debaixo da lei são como Ismael. E aqueles que estão
debaixo da graça são como Isaac. Ou seja, Ismael, filho da escrava, Isaac, filho da liberta. Eu creio que não existe, ele mesmo, Paulo fala isso lá no texto, que aquilo é simbólico, é uma parábola que está contando, e creio que não existe uma ilustração mais clara para a gente entender que nós não estamos mais sobre a antiga aliança. O cristão que hoje tenta defender a antiga aliança, ou tentar defender viver segundo a antiga aliança, está fora da graça de Deus. Então vivemos sob a graça de Deus, sob um novo concerto. Nós não andamos mais por um conjunto de regras e mandamentos. Andamos agora porque nascemos de novo em Cristo Jesus, e as nossas atitudes, de dentro para fora, elas expressam Jesus em tudo que vamos fazer. Não seguimos mais um conjuntinho de regras, o que deve, o que não deve ser feito. Entendemos em Cristo, o nosso próprio Espírito, ou vice-versa, testifica, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E assim, aí sim, nós agimos de forma adequada, correta, coerente, ética, não porque existe um conjunto de regras, não, é porque o Espírito de Deus habita em nós. O apóstolo Paulo, no texto que lemos, ele fala então que se nós não andamos mais pelo conjunto de regras, pelos mandamentos de Moisés, o que é então a nossa base de vivência, de convivência, a nossa base de práticas, de ética? Onde está isso? Aí Paulo trabalha. Nós somos chamados à liberdade e não podemos dar ocasião à liberdade para viver então na libertinagem, ou seja, viver segundo a carne, viver segundo a nossa vontade. E aí Paulo orienta que nós, em Cristo Jesus, somos limitados pelo amor. É o amor que rege a nossa vida. A base é o amor. Eu devo amar, e depois de amar, então eu pratico aquilo que é o normal, que é o certo em Cristo Jesus. Então, a princípio ame. É o que ele fala aqui no texto que nós lemos. O que ele diz aqui? Ele fala no versículo 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele não falou nem a ele mesmo, nem a Deus? É porque a melhor maneira, ou a maneira mais adequada de amarmos a Deus é amando ao próximo. A palavra do Senhor nos diz que se nós falarmos a Deus, que amamos a Ele, e odiamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Porque nós não podemos amar a quem nós não vemos e deixamos de amar ou odiamos aquele que vemos. Então, amar a Deus, primeiramente, é amar o meu irmão, que pensa diferente de mim, que age diferente de mim, que tem posturas diferentes de mim, que tem pecado diferente do meu, talvez mais ou menos, ou talvez não queira servir a Jesus, mas mesmo assim, eu tenho que amá-lo, porque essa é a postura do Senhor Jesus. Cristo nos chamou para liberdade. Liberdade, querido. Liberdade pela palavra, pelo aquilo que Paulo nos orienta, é viver segundo aquilo que Cristo mostrou a nós. Cristo, ele cumpriu a lei, cumprindo as exigências da lei, colocando ela na cruz do Calvário e ali terminando, extirpando aquilo que leva para a escravidão. Leia o que diz Gálatas com mais clareza, especificamente no capítulo 4. Quem tiver alguma dúvida sobre isso vai entender perfeitamente. Nós vivemos hoje sob um novo conceito, sob um novo mandamento. Lá em João 15, Jesus diz no capítulo 3, versículo 13, ele fala: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. O mandamento de Cristo é o amor. Ame, e você vai estar cumprindo o mandamento de Jesus na sua vida, no seu ministério. Essa é a base. E para terminarmos então, queridos, viva a liberdade de Jesus. Paulo, em outro contexto aqui de Gálatas, ele fala assim: olha, eu expliquei vocês, eu mostrei que Jesus era a liberdade. Quem foi que fez vocês voltarem atrás? Quem foi que fez vocês pensarem que tem que guardar alguma coisa? Aí ele fala: guardar dias, meses, festas, não come isso, não come aquilo. Isso não é segundo a orientação de Cristo. Estão perdendo tempo em coisas vãs, nulas. Viva para Cristo, sirva a Cristo e não a religião do mérito, porque aquele que quer guardar as coisas para agradar a Deus, ele quer viver na religião do mérito. Ele acha que fazendo alguma coisa ele vai merecer alguma coisa de Deus.
Querido e querida, ninguém merece nada de Deus. Somos salvos pela graça do Senhor, porque um dia confiamos em Cristo e um dia arrependemos nossos pecados, um dia confessamos Ele como nosso Salvador e Ele que nos justifica. O seu sangue que nos purifica de todo pecado. Não é o que fazemos de certo e errado que vai mudar o amor de Deus para conosco ou vai nos dar salvação. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida e que você possa se entregar plenamente nos braços do Senhor e viver a liberdade que é em Cristo. Só quem vive plenamente liberdade em Cristo, ou vive em comunhão com Jesus, tendo o seu Espírito, testificando com o Espírito Santo de Deus e vice-versa, que ele de fato é filho do Senhor, pode entender claramente o que é viver livre, liberto em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, querido. No próximo vídeo estaremos de volta, mais uma vez, continuando aí com as cartas paulinas. Que Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau. Discipulando vidas.